Olá, meus amados irmãos, mais uma vez estamos aqui reunidos para aprender mais sobre a palavra de Deus. Hoje teremos como temática os princípios da hermenêutica. Vamos à nossa aula. Nesse sentido, a hermenêutica rege a explicação do contexto, da frase, de tudo que está reunido no texto. Essa palavra ou forma dela é usada 14 vezes no Novo Testamento em referência ao termo que significa explicar, interpretar. Lá em Lucas 24, 27, né? A palavra aqui é traduzida como explicar, de hermeneu no grego, uma forma de vocábulo traduzido por hermenêutica em nossa língua. Vamos dar uma olhada, abra sua Bíblia aí em Lucas 24, 27. Achou? Já abriu? Vamos ler? E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então, na própria Bíblia, está dizendo que a palavra hermenêutica, você não vai encontrar com esse nome hermenêutica, mas sempre que você encontrar uma situação onde há uma explicação, uma interpretação, estamos aplicando hermenêutica. Prevenir-se das distorções dos textos bíblicos nos meios de comunicação como TV, rádio, livros, revistas, escolas e igrejas, a hermenêutica bíblica dá ao seu estudante a capacidade de avaliar o ensino e dele captar, reter, absorver somente o que é necessário. Vamos ver lá em Tessalonicenses 5:21. 1 Tessalonicenses 5:21. Examinai tudo e guarde o bem. Então, observe que a Bíblia ensina que nós devemos examinar tudo, observar tudo, é o que nós estamos fazendo, estudando, mas simplesmente avaliar e guardar somente aquilo que é confiável e necessário. Por isso que a hermenêutica é estudada por nós, para que nós possamos estudar cada vez melhor a Bíblia, entender e avaliar o que é correto, para não sermos enganados por falsas doutrinas, nem por as pessoas que tentam interpretar a Bíblia à sua maneira. Nosso papel é defender o reino de Deus, denunciar os abusos e eliminar por meio da exposição bíblica os erros, refutando-os sem medo, com ousadia e intrepidez. Significa que nós vamos analisar a Bíblia e observar sem medo, porque a Bíblia ela não é errada, ela não contém erro, ela é a palavra e a autoridade de Deus, e com um pouco de ousadia, tentando buscar esse conhecimento, né? Nosso papel é não só interpretar, mas defender os versículos, tudo aquilo que Deus passou para nós. O primeiro intérprete da Bíblia de Deus foi Satanás. Lá em Gênesis 3, de 1 a 5, ele deu à palavra de Deus um significado diferente, deturpando com muita astúcia o seu conteúdo. Olha o que ele diz, uma meia-verdade, e aí que mora o perigo, e as meias-verdades são mais destrutivas que mentiras inteiras. Observamos no texto que Satanás cita só o que lhe convém e omite uma parte importante do texto. Isso são meias-verdades. Vamos entender que pessoas queiram adaptar a sua vida à Bíblia, não, mas queiram adaptar a Bíblia à sua vida. Então, eles vão ler alguns trechos de versículos nos quais eles vão aproveitar o seu pecado ou aquilo que mais lhe interessa, de maneira que se amolde com a Bíblia e que, de acordo com os seus desejos, esteja tudo certo. De maneira que, quando alguém lê o versículo e observar o testemunho ou as atitudes, diz: olha, aqui está tudo normal, porque realmente na Bíblia está dizendo que ele está fazendo a coisa certa. A Bíblia afirma em várias passagens acerca de si mesmo que ela é a palavra de Deus e que não contém erros. Vamos abrir a Bíblia lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Abriu sua Bíblia? Vamos ler juntos? Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir,
para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, a Bíblia afirma não somente que é a palavra de Deus, acima de tudo, mas que ela é usada para ensinar, para corrigir, para orientar. Então, a Bíblia é o manual do cristão, né? A palavra de Deus ela não contém erros, são regras que nós devemos seguir mediante a nossa fé. Vamos abrir também lá em 2 Pedro 1, 20 e 21. Aliás, perdão. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 a 21. Abriram? Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Vamos observar o versículo 20, onde ele diz que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então, aquelas pessoas que abrem a Bíblia em qualquer parte e diz, vamos ver o que Deus tem para a gente hoje. Aí lê e diz, olha, ele me revelou tal profecia. Isso é uma heresia. Isso é tentar interpretar a Bíblia à sua própria maneira. E não é assim que funciona. Tomar as palavras no sentido usual e ordinário. Vamos observar o que é isso aqui. Nós temos a forma de traduzir textos observando se eles são literais ou não literais. O que seria um texto literal, traduzindo, seria ao pé da letra, dizer o que está ali. Agora, já observou que mesmo a Bíblia sendo espiritual, há momentos em que eu não posso tratar com figuras de linguagens, com interpretações diferenciadas, ou tentando entender o que é que está escrito naquele versículo, porque Deus escreveu de forma literal. Não havia outra necessidade, tá? Vamos ver aqui no texto do PowerPoint. Literal, ou seja, conforme está escrito, de fato, para textos que trazem este sentido, e não há necessidade alguma de inventarmos interpretações. Há versículos que não há necessidade. Aí o irmãozinho fica procurando o que é que quer dizer, o que é que está aqui por trás. Muitas vezes não há necessidade, porque a Bíblia já colocou de forma literal para que a gente entenda. Então não há necessidade de uma interpretação. Vamos ler o versículo aqui seguinte. Gênesis 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que é que está sendo dito aqui? Que necessidade há de eu criar uma nova interpretação? Que necessidade há de inventar alguma coisa por trás desses versículos? Se Deus está bem claro aqui. No princípio criou Deus o céu e a terra. Está muito claro. É literal, é do jeito que está escrito. Precisava ser escrito assim. Não há uma necessidade de identificar aqui o que é que cada palavra. O que é que quer dizer a palavra Deus nesse versículo? Céu seria o quê? Terra poderia ser o quê? Não. Deus, no princípio, criou o céu e a terra. Ponto final. Aqui é só um relato. Não há uma necessidade aqui de uma interpretação maior. Isso é chamado sentido literal. 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Novamente, não há nenhuma necessidade de interpretarmos de forma diferente. Aqui está escrito na forma literal, como deve ser. Então, essa é uma das formas também que a gente vai encontrar na Bíblia, como ler os versículos. Não há necessidade de se interpretar coisa alguma. O que havia de necessidade de ser repassado para nós já foi escrito, do jeito que está. A literalidade do texto precisa ser respeitada e, quando recorrer ao texto sagrado, preciso ser inteligente o suficiente para entender se o escritor está dizendo algo que deve ser considerado ao pé da letra ou não. Por esse motivo, faz necessário aprendermos hermenêutica bíblica e ela nos capacitará a termos esta percepção. Se você tem acompanhado todas as aulas,
Isso aqui para você está muito claro. Se não, você escreve para mim que eu esclareço melhor sobre qualquer dúvida. O não respeito a este princípio pode incorrer no risco de estar praticando a exegese. Lembra que nós estamos estudando exegese e hermenêutica. Exegese é o estudo de cada palavra no texto, na frase, e hermenêutica é o estudo da frase no texto. A exegese é exatamente isso, tentar interpretar fora da Bíblia, colocando o que você acha, o que você entendeu, colocando de forma errada. Inclusive, nós fizemos alguns exercícios no domingo passado sobre a forma errada de interpretar alguns versículos e a forma correta. Aquelas formas erradas são chamadas de exegese. Então, aqui é preciso ter um cuidado se eu for traduzir à minha maneira um versículo, eu posso estar lesando, prejudicando, adulterando as Sagradas Escrituras. Esse não é o nosso interesse, de ficar modificando a palavra de Deus. O que ele precisava escrever já foi escrito, as pessoas que ele necessitou utilizar como instrumento já foram utilizados, nos resta agora ler a sua palavra, entender e praticar. Então, cuidado com essa sua interpretação. Ah, eu acho que quis dizer isso no meu entendimento. É muito preocupante essa questão de querer interpretar a Bíblia à sua maneira, sozinho. Isso é configurado em pecado grave. Vamos ler este versículo em Mateus 5:29. Se o teu olho direito pecar, arranca-o e lança para fora de ti. Agora aqui tem um problema. Se a gente for analisar, deixa eu colocar o point aqui para a gente ter uma ideia melhor. Se neste versículo eu colocar agora um sentido literal de interpretação, dá um problema grave. Por exemplo, se teu olho direito pecar, arranca-o e lança para fora de ti. Então, se eu levar uma interpretação literal desse versículo, então todo mundo vai andar só com o olho esquerdo. Não vai mais ter o olho direito. Porque aqui está dizendo, se o teu olho direito pecar, arranca-o e lança para longe. Então vai estar todo mundo só com um olho. Porque o sentido literal aqui é você ir lá e arrancar o teu olho. Quando na realidade agora nós não estamos mais no sentido literal. Porque aqui havia uma necessidade de usar um sentido figurado, né? Aqui é chamado uma metonímia, uma coisa pela outra, ou uma comparabilidade, né? Nesse caso, há uma necessidade de colocar uma parte pelo todo, né? Assim, aqui não é literal, aqui é um sentido figurado. Então, precisamos ter esse cuidado. Vai ter momentos em que eu não preciso traduzir, não preciso interpretar, e vai ter momentos que eu preciso interpretar, como é este caso aqui. Como todo idioma tem seus próprios modismos e gírias, o idioma hebreu não era diferente. Chamamos de hebraísmos e precisamos compreender à luz da cultura deles o que e quando eles estão sendo aplicados. Exemplo de nossa gíria, é mais fácil uma vaca voar que um político ser honesto. Então, nesse caso aqui, é uma chamada de gíria, é uma forma diferente de falar, de criar sentidos, aproveitando um contexto de outras palavras. Em Lucas 14:26, vamos dar uma lida lá. Abriu sua Bíblia? Vamos lá? Lucas, capítulo 14, verso 26, diz o seguinte: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então vamos observar o seguinte: se interpretarmos literalmente, iremos ferir o princípio de amar ao próximo e honrar aos pais, porque aqui está dizendo que eu devo aborrecer meu pai, aborrecer minha mãe, mulher, filhos, irmãos e ainda também a própria vida, se quiser ser discípulo de Cristo. Então eu vou criar um problema sério com todo mundo para ser um discípulo de Cristo. Isso é uma interpretação literal. Isso está errada. Se levarmos esse texto para a aplicação literal,
assumiremos que cada palavra caiu em contradição. A Bíblia diz que devemos honrar pai e mãe. Aqui diz o contrário. Literalmente está dizendo exatamente o contrário. Então, ao analisarmos que isso é um modismo, uma gíria, uma forma diferente de dizer, podemos compreender que Jesus está nos ensinando a dar preferência a Deus acima de tudo. Nada é mais importante do que o nosso relacionamento com Deus. Outros sentidos que cabe como aprendizado aqui no nosso estudo. Antropomorfismo. O antropomorfismo, antropo significa de homem e morfismo é forma. Então são duas palavras que a gente junta, né? E chama-se de antropomorfismo. É uma doutrina que atribui a Deus formas ou características humanas ou animais. Ele descansa, lá em Gênesis 2:2, está dizendo que ele descansou. Nós sabemos que Deus é uma essência, não tem um corpo formado, mas quem é que descansa? O homem. Próximo, vemos que Deus está em todos os lugares. Salmo 139, 7:12. Todavia, ele perguntou a Adão, onde estás? Observa, o verbo descansar, o verbo perguntar, são atitudes humanas que estamos atribuindo a Deus. Então, para ficar mais claro a nossa interpretação, o nosso entendimento, nós configuramos numa antropomorfia a pessoa de Deus, para que você entenda melhor. Deus levantou a mão, Deus apontou, Deus disse. Essas coisas fica mais fácil de ser entendido, porque não há uma outra forma. Como é a essência de Deus? Como é a forma de Deus? Como é que a gente pode passar para uma pessoa? O que a gente entende é que nós somos uma pessoa e como é que nós interagimos com os outros. Então, para que alguém possa entender um sentido contextual, a gente usa esse antropomorfismo dizendo que Deus está agindo como uma pessoa. Isso não é tirar a soberania, não é tirar a divindade de Deus, é só uma situação contextual. Então, quando diz Deus perguntou, Deus falou, Deus sabe todas as coisas, ele viu, então nós estamos atribuindo características humanas a Deus para explicar melhor dentro de um contexto. Uma outra situação que a gente pode estudar é chamado de antropatismos. É uma atribuição de sentimentos humanos a Deus. Assim como nós atribuímos as características humanas, muitas vezes também nós atribuímos sentimentos. Quando diz Deus se arrependeu, Deus sentiu ciúmes, Deus sentiu raiva. Vamos abrir lá em Tiago, capítulo 1, verso 17. Já abriu sua Bíblia? Vamos ler juntos? Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, a gente começa aqui a observar que está falando de sentimentos, né, atribuídos a Deus. Né? Se a gente pegar o versículo 18, tem uma palavra interessante. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra de Deus para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Então, pela sua vontade. Então, Deus sente, Deus chora, Deus conversa, né? Então, essas situações são chamadas de antropatismo, atribuir um sentimento humano a Deus. Novamente, eu reforço, não é uma descaracterização, não tira a soberania de Deus. Ajuda dentro de um contexto, dentro de um versículo, a entendermos melhor como funcionaria a situação, para que não ficasse com um sentido totalmente vago. É fundamental tomar as palavras no sentido que indica o conjunto de frases, ou seja, o versículo bíblico. Nós não podemos estudar um versículo com palavras isoladas. As palavras estão dentro de um período, dentro de uma frase, dentro de um contexto. Então, eu só posso analisar cada palavra dentro de um conjunto de frases. É o que nós vamos ver agora. Tanto na linguagem secular como na linguagem bíblica, existem palavras que variam muito no seu significado. Lógico, isso é chamado de polissemia. Eu pego já foi explicado na aula anterior, eu posso pegar uma palavra e, dependendo do contexto, dar um sentido diferente.
sendo que o seu real significado vai depender do sentido da frase. O que é que eu quero falar? O que é que eu estou querendo argumentar? Lembra da palavra corrente que eu usei na lição anterior? Falando a corrente de amarrar alguma coisa, a corrente de oração, a corrente de amor. Então, água corrente tem vários adjetivos que eu posso atribuir corrente ou vários significados. Porém, vai depender da minha intencionalidade, da frase que eu quero falar, do contexto que eu quero aplicar. O termo salvação ou liberdade possui dois sentidos, tanto físico, de algum perigo, como o sentido espiritual dos nossos pecados. E é importante observar o conjunto da frase para determinar seu sentido e então fazermos a sua aplicabilidade, a sua aplicação na nossa meditação ou estudo de forma correta. Então é preciso que eu esteja atento a cada palavra que está no versículo, o que é que ela vai me informar, o que é que ela vai dizer. No final desse slide vai ter uns exercícios aí para a gente fazer, e você vai fazer em casa e depois vai me devolver em observações, e eu vou procurar saber se você está entendendo realmente o que a gente está conversando. Você vai usar a sua capacidade intelectiva para observar cada palavra e cada frase que tem no versículo, para saber se você entendeu realmente o que aquele versículo está lhe dizendo. Atos 7:25. Pelo conjunto da frase aqui, fica claro que se trata de uma libertação temporal, pois retrata a saída do povo de Israel do Egito. Vamos ler Atos, capítulo 7, verso 25. Abriram a sua Bíblia? Vamos ler juntos? Vamos ler juntos. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Agora, para que você entenda melhor este versículo, você tem que ler o capítulo inteiro, saber o que é que está sendo tratado aqui, porque senão fica muito vago. Uma palavra não determina a ideia total do versículo, e um versículo por si só não determina a ideia sozinho do texto. Então, ele está dentro de um contexto. Tá? Então, a gente precisa entender sobre essa situação temporal, essa saída do povo de Israel, o que é que está sendo feito aqui, o que é que está sendo tratado. Você precisa ter cuidado quando for ler os versículos. Romanos 13:11. Vemos aqui neste versículo que o conceito de salvação está atrelado à volta de Cristo, né? Ele vem para nos resgatar, para nos salvar, né? Hebreus 2:3. Aqui observamos o conjunto de todo o versículo do texto, que significa que a revelação está atrelada à revelação do Evangelho. O mesmo cuidado precisamos observar e lermos a palavra sangue. Ela pode apresentar vários sentidos, dependendo do conjunto da frase. Mateus 27:25, aqui o sangue significa a culpa e as consequências por matarem um homem inocente. Efésios 1:7 e Romanos 5:9, temos a mesma palavra e ela está aplicada ao fato de obtermos a redenção pela morte expiatória de Cristo. Então, sangue é uma palavra muito utilizada na Bíblia. E cada momento que for utilizada essa palavra sangue, nós vamos utilizar a hermenêutica para entender qual é o contexto que ela está sendo aplicada, para que não saiamos interpretando a nossa maneira. Qual o sentido das palavras nos seguintes textos? Vamos analisar juntos. Isaías 45:7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor que faço absolutamente tudo. Aqui é interessante, porque diz assim: eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Nesse caso aqui é preciso ter cuidado. Se a gente voltar e ver aquela interpretação literal, vai dizer que Deus criou o diabo. E na realidade, Deus criou um anjo de luz e ele se rebelou e virou mal. Deus permitiu. Agora, que ele criou o mal, não. Qual é o sentido de Deus criar o mal? Na Bíblia não fala em nenhuma forma, em nenhum sentido de Deus estar criando o mal. Agora, houve um pecado, houve uma rebeldia, e aí o mal surgiu a partir daí. Permitido por Deus. Mas isso aqui é um sentido figurado. Então, no sentido, se fosse aqui literal, Deus criou o diabo também. É
muito complicado se você não observar atentamente esses pequenos detalhes. O versículo destaca o controle total de Deus que tem sobre a história. Vitória, derrota, paz e desgraça. Tudo vem dele. Este mal está atrelado à calamidade, que são instrumentos pelos quais Deus exerce sua justa retribuição aos pecados. O que está acontecendo agora é permitido por Deus. Essas situações de morte, como anteriormente já foi, situação de desconforto, situação de pandemia, as pessoas preocupadas, as pessoas nervosas. Agora, Deus não criou nada disso, porque o interesse dele não seria nos prejudicar. Agora, pela rebeldia, pelo pecado, aí nós agora nós precisamos da sua misericórdia, porque o salário do pecado é a morte e já foi dada a sentença, né? Mas ele não criou, vou criar o homem aqui, vou criar a morte para matá-lo. Não, não houve esse pensamento. Houve o pensamento de criar o homem e que ia correr tudo bem. Ora, a rebeldia, Satanás, o anjo caído, aí criou uma situação pela qual nós hoje pagamos um preço. Mas Deus é o Deus absoluto de tudo, sim, e exerce a sua justiça, né? Conforme ele fez com o povo no Egito, Sodoma e Gomorra. E às vezes Israel, com doenças, fomes, guerras, né? E entre outras coisas. Exercícios para os irmãos fazerem em casa. Então eu coloquei esse exercício aqui, né, apresentando alguns versículos para que possam aplicar nos seus estudos. Então você pode devolver lá no site, né, da igreja, pode escrever lá pelo chat e mandar para mim, ou pode escrever diretamente aqui embaixo no canal, né, nos comentários, tirando dúvidas ou fazendo pergunta, que aí eu responderei para vocês, tá? Mas eu quero que vocês façam a interpretação. Eu vou dar o exemplo do primeiro versículo e vocês farão os próximos. Exemplo A, Efésios 3 e 4. Assim, quando ledes, podeis compreender o meu entendimento sobre o mistério de Cristo. Se não lermos o contexto, nunca saberemos qual é esse mistério. A palavra-chave aqui é mistério de Cristo. Daí surgem muitas heresias. Por esse motivo, citar um texto sem contexto é um grande pretexto, lógico. E muitos fazem isso para criar suas teorias e até mesmo justificar seus erros, né? Essa palavra mistério aqui. Você conhece Deus? Você conhece os mistérios de Deus? Você sabe qual é o mistério de Deus? O que é que a palavra mistério aqui significa? Então eu vou deixar para que você comente embaixo ou lá no chat do site o que é que você acha que a palavra mistério está dizendo dentro deste versículo, tá bom? Segundo versículo, Gálatas 4:3. Quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos deste mundo. Quando éramos menores, estávamos servilmente. A palavra servilmente aqui tem um sentido no texto muito grande, sujeito aos rudimentos deste mundo. A palavra rudimentos também tem um sentido interessante. Analise a palavra servilmente, analise rudimento e depois veja o contexto que está inserido isso aqui, fazendo a sua interpretação e me enviando. E até a próxima aula. Eu aguardo o exercício dos irmãos aí. Tudo de bom.